E ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Meus amados, é momento de uma palavra, momento de nós aprendermos mais e mais do que Deus tem para nos ensinar. E eu estava meditando lá em casa, diante de tanta situação que nós enfrentamos, posso dizer assim, e ainda estamos enfrentando, o que é que esse ano nos ensinou? O que é que esse ano nos ensinou? Com a pandemia global, queridos, distanciamento social, lockdown, problemas econômicos, uma eleição presidencial contestada nos Estados Unidos e mais. Esse tem sido um ano bastante incomum para nós. Embora o sábio tenha notado, que não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 nos diz, não há nada de novo debaixo do sol. De nossa perspectiva, queridos, pode parecer que nós estamos vivendo em tempos sem precedentes. Conforme os eventos deste ano foram se desenrolando, algumas verdades importantes elas foram distanciadas e foram destacadas também. Isso sempre foi verdade, mas não mais evidente à luz dos eventos recentes. Consideremos brevemente alguns pontos. Eu vou pontuar aqui, queridos, o que esse ano nos ensinou. E o primeiro ponto aqui, amados, para nós refletirmos nesta tarde deste programa, é: o futuro é imprevisível. Muitos planos que foram feitos para este ano tiveram que ser adiados, foram alterados ou até cancelados completamente. Embora nunca tenha havido garantias quanto aos nossos planos futuros, não existe garantia para os nossos planos futuros, este ano ele tornou-se esta realidade ainda mais clara, queridos. O sábio escreveu em Eclesiastes 8, verso 7 assim: porque não sabe o que há de suceder, pois quem lhe dará o entender como há de ser? Olhe como é forte. Tiago, ele nos lembrou, em Tiago 4,14, ele diz assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago capítulo 4, verso 14. Amados, este ano deve servir como um lembrete para nós de que não podemos prever o que acontecerá nos dias, nos meses e nos anos que virão. E o segundo ponto, queridos, nesta mensagem é a seguinte: o homem ele não tem todas as respostas. Não é? O homem, nós seres humanos, nós não temos todas as respostas. Como as pessoas em todo o mundo se depararam com um vírus até então desconhecido, ficou claro, queridos, que apesar dos melhores esforços dos médicos e funcionários do governo, ninguém tinha certeza da melhor maneira de lidar com a situação. E ainda não tem certeza. Não conhece absolutamente nada. O escritor do provérbio disse assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios capítulo 25, verso 2. Louvado seja o nome do Senhor. E em outras palavras, amados, o homem ele nunca encontrará todas as respostas que está procurando. Mesmo aqueles que aparentemente, amados, estão na melhor posição para ter os recursos necessários para buscar essas respostas. Este é um dos motivos pelos quais o salmista escreveu. Olha o que o salmista Davi escreveu aqui em Salmo 118, verso 8 e 9. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmo 118, verso 8 e 9. Hoje o programa é especial de Natal,
A Bíblia responde. E hoje eu trouxe essa mensagem exatamente o que este ano nos ensinou. E nós estamos aprendendo e refletindo juntos. Glória a Deus. Como muitos nos aconselham, amados, a confiar nos cientistas ou oficiais do governo, nós precisamos ter certeza de que nossa confiança está primeira no Senhor. Nós temos que confiar primeiramente no Senhor. O terceiro ponto, queridos, fala da nossa vida. A vida ela é frágil. Ao longo da pandemia deste ano, queridos, muitas pessoas morreram do vírus e de complicações relacionadas a ele. Muitas pessoas. Talvez até você que está me escutando, me ouvindo, me assistindo, tenha perdido algum, até talvez que Deus, Deus perdoe o que eu vou falar, mas que tenha perdido até um parente seu, que não tenha perdido, amém, glória a Deus, não é? Mas claro que a morte sempre foi uma certeza. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, a palavra do Senhor nos diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus capítulo 9, verso 27. Mas, no entanto, amados, a cobertura constante de notícias de mortes relacionadas a vírus e relatos de doenças e mortes entre aqueles que conhecemos pessoalmente, trouxe isso para o primeiro plano de nossas mentes. Como nós já observamos, amados, a nossa vida é apenas um vapor que aparece por um momento e depois se desvanece, como diz em Tiago capítulo 4, verso 14. A nossa vida é apenas um vapor que aparece por um momento e depois se desvanece. Mas, queridos, embora alguém possa viver 60, 70, 80 anos, quando o fim chegar, seja o que for, a nossa vida logo se foi e voamos para longe. Salmo 90, verso 10. E mais um ponto aqui, amados. O que este ano nos ensinou, o que este ano ensinou para você, o que este ano ainda está ensinando para você. Mais um ponto, irmãos, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós vemos, queridos, que em todo o país as igrejas mudaram de cultos regulares para cultos virtuais. Mesmo que as igrejas continuem a se reunir pessoalmente, muitos membros não se reuniram devido a problemas de saúde ou outros motivos. O isolamento, queridos, que muitos experimentaram durante a pandemia, afetou nossa sociedade. Na verdade, amados, uma pesquisa do Gallup recente descobriu que as avaliações de saúde mental dos americanos caíram para um novo nível entre todo o grupo demográfico, exceto aqueles que frequentam cultos religiosos semanalmente. O escritor de Hebreus explicou a importância da Assembleia. E o que ele nos diz aqui? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras boas, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25. Mas, amados, a Assembleia, ela não se trata apenas de adorar a Deus e cumprir a nossa obrigação para com Ele. É também encorajar uns aos outros. E em tempos difíceis, queridos, os irmãos precisam ainda mais desse encorajamento um dos outros. Quando é dito isolamento social, isso não quer dizer isolamento de irmãos, de abandono, de esquecimento dos nossos irmãos, os nossos próximos. O próximo, nosso irmão. Eu já abri a programação de hoje falando de amar ao próximo como a nós mesmos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim diz o Senhor. Porque a Bíblia, ela nos ensina a amar uns aos outros. Amar ao próximo é um dos maiores mandamentos após amar a Deus. Portanto, queridos,
Ame verdadeiramente o seu irmão. No momento que nós estamos passando, enfrentando, é momento de mais ainda você demonstrar o amor que você tem pelo seu próximo, pelo seu irmão. Porque nós precisamos um dos outros. A nossa esperança ela deve estar no Senhor, queridos. Ninguém sabe se ou quando a situação da pandemia vai melhorar. Ninguém sabe se ou quando nossa economia ou vida como a conhecíamos voltarão ao normal. Porquanto que sabemos de nossa perspectiva humana limitada, as condições podem ficar ainda piores no futuro em comparação como estão agora. Amados, é muito sério. Eu trouxe essa mensagem de reflexão já de final de ano, diante da situação que nós estamos passando. É momento de refletirmos, finalização de ano, terminando o ano, e diante da situação que nós estamos enfrentando desde o começo do ano, praticamente, fevereiro, março começou, é mais do que momento de nós pararmos e refletirmos e apresentarmos ao Senhor em gratidão, agradecendo a Ele por estarmos vivos, por estarmos ainda saudáveis. Estaremos sempre, porque Ele está conosco para nos abençoar de todas as formas. Mas, amados, no entanto, como cristão, nós temos a esperança além desta vida. Paulo disse aos irmãos em Corinto: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. No mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. Oh, glória a Deus! 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 e 22. Jesus aqui, ele disse aos seus apóstolos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus disse aos seus apóstolos, tende bom ânimo, e ele está dizendo hoje para nós, para mim, para você, para todos nós. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Por meio da ressurreição de Jesus, nós podemos ter a mesma coragem, queridos. Aleluia! Amados, Paulo, ele encorajou os cristãos em Roma dizendo, em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo disse assim lá em Roma, olha, encorajando os cristãos: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E amados, apesar de todas as coisas negativas que aconteceram este ano, e o que pode acontecer no próximo ano e depois, nós temos esperança em Cristo Jesus. E finalizando, queridos, ao nos aproximarmos de mais um ano, um final de um ano civil, vamos lembrar o que a Bíblia ensina sobre esses pontos que consideramos. Mudar de um ano para o outro não muda a verdade do que a palavra de Deus disse. Não importa o que aconteceu este ano ou o que está reservado para o próximo ano. Nós vamos manter a nossa esperança e confiança no Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias! O que este ano nos ensinou? Buscar mais no Senhor, honrar mais, ser mais obediente a Ele, ser mais fiel, porque nós temos um futuro imprevisível. O homem não tem todas as respostas, querido. A vida ela é frágil e nós precisamos, irmãos, um dos outros, em amor. A nossa esperança ela deve estar no Senhor, somente nele. Temos a esperança em Cristo Jesus.